Eu só estava me lembrando, tio, que estou ficando velho demais para me assustar tão facilmente com histórias. É mesmo? Disse o tio Montague, com um grau preocupante de dúvida em sua voz. Você acha que há uma idade em que a pessoa se torna imune ao medo? Bem, eu comecei, já receando outra vez ter ofendido suas habilidades de contador de histórias. Isso não quer dizer que as histórias que o senhor contam não sejam bastante assustadoras, tio. De fato, concordou tio Montague, numa entonação estranha. Você já pensou em publicar estas histórias, tio? Não, Edgar. Ele respondeu. Isso não seria correto. Afinal, não são minhas histórias, como eu dei a entender. Mas eu não compreendo, tio. Eu comentei. Se não são suas histórias, então de quem são? Elas pertencem às pessoas envolvidas, Edgar. Ele explicou. Eu sou apenas o contador. Mas como pode? Receio dizer, porém, que agora você realmente precisa ir, Edgar. Interrompeu o tio Montague, ficando de pé, seu rosto de repente sério. Você não iria gostar deste lugar quando escurece. Eu não entendia que diferença isso faria, já que a casa estava sempre envolta numa escuridão perpétua, de qualquer modo. Mas meu tio já estava na porta do estúdio e, quando o fogo pareceu ter se apagado de súbito, tive pressa em ir atrás dele. Não se desvie do caminho, Edgar. Ele recomendou na porta da frente, com a comovente preocupação que sempre demonstrava quando eu ia embora de sua casa. E não fique se demorando no bosque. Obrigado, tio. Eu comecei a dizer, mas a porta já estava se fechando e eu ouvi uma série de ferrolhos e fechaduras que se trancavam. Sorri ao pensar no embaraço de meu tio naquele momento de despedida. Para um homem tão vivido, ele às vezes podia ser encantadoramente tímido. Eu me perguntava, porém, se, de fato, ele não tinha passado horas demais sozinho. Sua curiosa insistência de que não era o autor daquelas histórias me pareceu bastante peculiar. Era óbvio, mesmo para alguém jovem como eu era naquela época, como eu começara a explicar ao meu tio, que na maioria dos casos, os personagens principais das histórias morriam no final, ou ficavam num estado tão atormentado que seria difícil imaginar como teriam a capacidade ou inclinação de escrever, ou mesmo de tal que lhes acontecera. Mas eu não pensava mal do meu tio por causa daquelas invencionices. Simplesmente aceitava aquilo como sinal de sua excentricidade. Depois de olhar a casa mais uma vez, de relance, eu parti. Eu nunca, de modo algum, tive vontade de me desviar do caminho e, embora tivesse certeza de que o bosque era perfeitamente seguro, também não tinha vontade de me embrenhar nele. A preocupação de meu tio era completamente desnecessária. Não teria me demorado naquele bosque nem por todo o chá da China. Jamais havia esperado até tão tarde para voltar para casa, e me impressionei ao ver como a escuridão parecia descer como uma cortina, de modo que, embora mal estivesse escurecendo quando eu saíra pela porta de meu tio, a noite havia me envolvido por completo no momento em que cheguei ao bosque. Ali, ouvi o que imaginei ser o cachorro de meu tio uivando,
e resolvi, outra vez, perguntar a ele sobre o animal, pois nunca o tinha visto perto da casa. Nem meu tio jamais havia mencionado este cachorro. Eu gostava de animais. Andando por entre as árvores, achei ter visto silhuetas imóveis surgindo da escuridão ao redor. E de repente, senti mais frio. Tive um impulso de parar onde estava e perscrutar a escuridão para me convencer de que estava sendo atormentado por minha imaginação pueril e nada mais. Aconteceu o contrário, no entanto. Agora que meus olhos haviam se acostumado à penumbra, e agora que realmente concentrei meu olhar, vi que claramente eu não estava sozinho. Olá! Eu chamei, com uma confiança que não sentia. Quem está aí? Pelas silhuetas, eu vi que as figuras ao meu redor eram crianças. Era um grupo dos moleques da vila. Um grupo bem grande. Como de costume, não disseram nada. Apenas ficaram parados entre as árvores, em silêncio, hostis. Eu me preparei para levar uma surra. Nunca conseguiria chegar à segurança de minha casa antes que eles me alcançassem. Mas sou inglês e passei a vida em uma das melhores escolas do país. Eu conseguia aguentar uma surra. O bando de meninos chegou mais perto. Eu não conseguia ver seus olhos e bocas, pois pareciam trazer suas próprias sombras consigo. Tentei estampar no rosto um olhar de desprezo, enquanto me preparava para receber os socos e chutes, que eu tinha certeza de que estavam prestes a desabar sobre mim. Para meu espanto, porém, em vez de socos, dedos tímidos se esticaram na minha direção, como se as crianças, e eu agora via pelas silhuetas que havia meninas no grupo, além dos meninos, estivessem ao mesmo tempo com medo e vontade de encostar em mim. Basta! Ordenou uma voz às minhas costas. As crianças pularam para trás e eu me virei, assustado, e vi meu tio carregando uma lamparina. Fiquei aliviado ao vê-lo, é claro, mas ainda tinha orgulho suficiente para sentir um pouco de vergonha de ter sido resgatado por meu parente idoso. Joseph, Matthew, ele chamou rispidamente. Deixem-no em paz. O senhor conhece esses meninos? Eu perguntei, impressionado com o fato de ele saber os nomes deles e conseguir reconhecê-los numa luz tão fraca. Sim, Edgar, ele respondeu, num tom curioso. Eu conheço bem estas crianças. Não entendo, senhor, eu disse. Tio Montague olhou para mim e deu um sorriso cansado. Você me pediu mais uma história, Edgar, ele observou. Está bem, então. Vou lhe contar mais uma história. A minha. E este foi o final do conto, A Trilha. O que você achou deste capítulo? Para mim, este capítulo trouxe mais dúvidas do que esclarecimentos. Por que as crianças da vila ficam espreitando Edgar no bosque? E por que tio Montague as conhece? Será que, assim como Edgar, elas também iam à mansão do tio Montague para ouvi-lo contar suas histórias de fantasmas e monstros? O que você acha? Me conte aqui nos comentários. E qual será esta última história que o tio Montague vai contar para Edgar? Talvez a história de como ficou tão rico? O que você acha? Agora, o que eu acho
é que você precisa comer algo e deitar no sofá, para tentar dormir um pouco. Talvez na cozinha tenha algum chá que ajude a dormir. Vá, faça isso, e mais tarde nos encontraremos para terminar a história. Então, até a próxima.